Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de redação, uma sequência da aula passada em que falávamos sobre argumentos e repertórios coringas, que são argumentos e repertórios versáteis que a gente consegue utilizar em vários temas. Então eu vou rapidinho lembrar para vocês quais foram os 4 argumentos e seus respectivos repertórios coringas, e depois eu vou mostrar para vocês exemplos em textos, como é que eu posso utilizá-los em textos. Então só lembrando aqui que eu envolvo 2 competências ao mesmo tempo. Competência 2 por conta do repertório sociocultural, competência 3 por conta da escolha do argumento. Lembrando que todo tema ele tem que girar em torno de um problema, porque lá na frente eu tenho que apresentar uma proposta de intervenção, lembrem-se sempre disso. E aí eu trouxe primeiro um argumento super versátil, que é a falta de políticas públicas, ou então a omissão do Estado, inoperância governamental, inoperância estatal, como você preferir chamar, que é quando o Estado termina não se movimentando, não cumprindo com seu dever, não fazendo a sua parte naquilo que deve fazer. E eu trouxe aqui como exemplos a própria Constituição Federal de 1988, e eu trouxe também esses 3 pensadores. Inclusive na aula passada a gente fez uma troca aqui na arte e eu fiquei de retificar agora. Olha, John Locke e Thomas Hobbes são ingleses, já Rousseau é suíço, tá? Na outra aula a gente tinha feito ao contrário. Mas esses 3 caras aqui, qualquer um dos 3 que você escolher, eles falam da ideia de contrato social, que é um contrato, uma relação que precisa haver, um compromisso que tem que ser assumido entre Estado e sociedade. E aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco exemplos de como, na prática, eu posso colocar isso aqui no meu texto. Um outro argumento coringa que eu trouxe para vocês na aula passada é a cultura de aceitação por parte da sociedade. Quando a sociedade aceita as coisas do jeito que elas estão, ela simplesmente deixa de lutar pelos direitos que tem. Um repertório, um possível repertório aqui que eu apresentei para vocês seria Augusto Cury, porque em uma das obras dele ele fala do conformismo. No livro O Código da Inteligência, Cury discorre sobre as 4 armadilhas da mente humana, entre elas o conformismo. São 4: o conformismo, o coitadismo, o medo de reconhecer erros, o medo de correr riscos. Então, desses 4 tem um conformismo, que é justamente o que acontece quando a sociedade faz adesão a essa tal cultura de aceitação. Ela se conforma com as coisas como elas estão e terminam não buscando mais pelos direitos que têm. Trouxe ainda um outro argumento versátil, a falta de conhecimento. Muitas vezes a sociedade não busca, não é porque ela se acomodou, mas simplesmente porque ela não sabe do direito que tem. Eu trouxe como exemplo aqui, como repertório, essa fala do Thomas Jefferson: quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento e não mais lutando por dinheiro ou poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível. Trouxe mais um argumento versátil aqui, a questão do egoísmo. Dá para você falar, por exemplo, em questões sociais, de conscientização social. E eu trouxe o Adam Smith não porque ele fala sobre um egoísmo, mas porque, segundo alguns que fazem uma análise, uma interpretação dele, ele era o próprio egoísta. E eu quero mostrar na prática 2 textos aqui para vocês, para a gente perceber como eu consigo utilizar esses argumentos e esses repertórios. Primeiro tema, padrão Enem, não foi uma redação do Enem, mas é padrão Enem, a importância da participação política. Acompanha comigo, veja que o texto já começa com a Constituição Federal, não como argumento, tá? Não para justificar o argumento. Aí, por isso que quando eu coloquei lá a falta de políticas públicas, eu tenho que ter mais de uma opção. Porque se eu quiser começar com a Constituição, eu já tenho outra carta na manga para usar na hora de desenvolver, de justificar o meu argumento. Vamos lá.
O artigo 14 da Constituição Federal assegura a todos, através do Estado, o direito ao voto. Na prática, entretanto, essa garantia constitucional é transgredida, tendo em vista que o brasileiro não conhece a importância da participação política e, consequentemente, não desfruta de sua plena cidadania. Nesse sentido, tanto a falibilidade governamental com as escolas quanto a cultura de aceitação da sociedade destacam-se como colaboradores desse impasse. Então, veja, esse texto aqui traz cultura de aceitação e falibilidade governamental. Traz 2 daqueles 4 coringas que a gente colocou. Veja que aqui, quando eu trago a falta de políticas públicas, a falibilidade governamental, a autora desse texto se utiliza da Constituição já na introdução. Ela poderia, no desenvolvimento, a gente vai ver agora, ter usado um desses aqui, mas ela ainda foi além, ela foi buscar um quarto. Olha aqui, gente. Cadê? Aqui. A princípio, é importante pontuar a negligência estatal com as instituições escolares e com a educação política como um dos principais desafios a serem enfrentados. Para isso, ela não utilizou nem Thomas Hobbes, nem John Locke, nem Jean-Jacques Rousseau. Ela foi utilizar o historiador Roger Chartier. Ele explica que a escola deve funcionar de modo a ser uma ponte em que o poder público intervém na formação da sociedade. Então veja a forma como ela se utiliza aqui do repertório para justificar o argumento que ela decidiu seguir. Seguindo com o texto, paralelo a isso, na realidade do Brasil, no âmbito político, esse ideal não é efetivado, uma vez que o Estado não promove as ferramentas necessárias, como professores qualificados e um material didático eficiente, para que os colégios, sobretudo os públicos, desenvolvam disciplinas específicas a respeito do sistema político e sua Constituição Federal. Assim, é evidente que o desconhecimento acerca dos direitos individuais e da importância da participação política decorre de um ensino deficiente, o que restringe a absoluta cidadania brasileira. Diante disso, é nítido o estado de vulnerabilidade da população, visto que não há um sistema que garante e respeite os seus direitos civis, fazendo com que a excelência no cumprimento da Constituição seja revogada. Ela traz a cultura de aceitação, mas não trouxe dessa vez Auguste Cury, já traz um outro repertório. Outro sim, a cultura de aceitação que marca a sociedade, edifica outro cenário desafiador. Essa característica problemática da nação, a qual, segundo o historiador Buarque de Holanda, configura o homem cordial, ou seja, aquele que privilegia os seus em detrimento de contribuir com o todo, dificulta ainda mais a resolução do problema, já que o sujeito que dispõe de uma melhor condição financeira e tem acesso à informação e a uma educação completa e eficaz, pouco tem feito para combater a questão da marginalização dos direitos e, como resultado, acaba convivendo passivamente com a realidade que, por vezes, não é vista como problemática. Logo, é possível observar que a estruturação discrepante da coletividade e seu viés individualista configura-se como um regresso nacional, na medida em que só haverá progresso quando os cidadãos se mobilizarem para resolver as adversidades de outras parcelas do corpo social. Ela conclui esse primeiro texto trazendo já a proposta aqui. Portanto, é primordial que o Estado, na figura do Ministério da Educação, por meio de investimentos governamentais, insira um planejamento socioeducacional enérgico, com profissionais capacitados e um material didático decente, a fim de possibilitar uma boa educação política para os jovens. Somado a isso, a mídia deve veicular campanhas por meio de anúncios a fim de informar os indivíduos a importância do voto. Somente assim a lei de fato será efetivada e o problema resolvido. Observe aqui a forma como a autora do texto, esse é um texto de Laís, que já falei sobre ela em outras aulas, como ela articula, traz os argumentos e articula os repertórios.
Agora eu trago para vocês um segundo texto que, na verdade, vocês vão perceber um pouquinho diferente porque esse texto não é padrão Enem. Esse texto aqui foi feito por mim, era um concurso público da banca Sebrasp, o centro Sebrasp, e eles têm uma estrutura um pouquinho diferente, eles não exigem proposta de intervenção. Eles já te dão 3 tópicos, os 2 primeiros seriam como se fossem argumentos e o terceiro tópico quase sempre é uma solução para o problema. Eles não exigem repertório sociocultural, mas eu utilizei repertório sociocultural e eu queria mostrar para vocês. Então vocês vão perceber uma estrutura um pouquinho diferente. Não tomem esse texto como exemplo para o nosso projeto de texto do Enem, porque ele não foi escrito para o Enem, tá? Ele foi escrito para uma outra banca, para um outro instituto, que foi o Sebrasp, que tem uma outra estrutura de projeto de texto. Eu só quero que vocês observem nesse texto o uso do repertório sociocultural. O tema era Educação para a Sustentabilidade como prática pedagógica voltada à transformação social. Ao contrário do que se pensa, a escola não é um lugar onde se aprendem apenas conteúdos e disciplinas específicas. Ela também é lugar de conscientização acerca de temas sociais, como a necessidade de se ter uma cultura sustentável para se viver bem. Por isso, faz-se necessário que se trabalhe nas instituições de ensino a noção geral de sustentabilidade e a sua necessidade contemporânea. Além disso, que se perceba sua relação com a prática pedagógica a fim de motivar a comunidade escolar a ter um comportamento sustentável para a transformação social. Perceba que aqui na introdução não teve repertório sociocultural, porque o projeto de texto desse centro, dessa banca, é diferente daquilo que a gente tem visto no Enem. Primeiramente, é preciso pontuar a necessidade de se trabalhar o conceito de sustentabilidade, além de sua importância. Isso aqui era um tópico que a banca já trazia, necessidade de se trabalhar o conceito de sustentabilidade na escola. Nessa perspectiva, percebe-se que a globalização trouxe consigo consequências danosas ao planeta, as quais precisam ser mitigadas. Portanto, faz-se imprescindível que a humanidade reveja suas ações pensando em como pretendem entregar o mundo às próximas gerações. E aí entra o repertório, que não é uma obrigação nessa banca, mas eu quis trazer. Segundo Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos, quando a sociedade passará a lutar por conhecimento e não mais por dinheiro e poder, então finalmente ela será livre. Logo, é mister que o povo saiba das possíveis consequências de não se viver de forma sustentável. Então, eu trago aqui o argumento, a ideia da falta de conhecimento, e como repertório eu trago Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos. Só trouxe esse repertório porque os tópicos eles estavam bem específicos, mas eu vou continuar a leitura para vocês, só para vocês perceberem o texto na íntegra como funcionou. Mas lembrem-se, não usem como exemplo para o Enem, porque esse não é o padrão Enem. Para isso, a escola tem um papel primordial, uma vez que também é lugar de conscientização social. Assim sendo, é necessário que essa instituição trabalhe constantemente a importância de ações sustentáveis, inclusive com projetos práticos, e que, se possível, perpassem os limites da unidade escolar. Dessa forma, tendo a instituição de ensino uma responsabilidade para com a comunidade à qual pertence, ela deve, através de suas ações constantes, motivar toda a comunidade escolar a perceber o modo de vida atual e modificar as atitudes consideradas não sustentáveis. Assim, toda a sociedade será impactada positivamente e as perspectivas em relação ao futuro do planeta melhorarão. Esse foi o texto, repito, não é padrão Enem, porque foi uma outra banca, foi uma outra necessidade, tá? Não exigia repertório sociocultural, por isso que eu só trouxe um. Enfim, o espaço era um pouquinho menor, apesar de 30 linhas, a largura era um pouquinho menor, o tamanho da linha do que o Enem, então realmente foi um sufoco concluir essa redação no espaço adequado.
E aí a gente encerra mais essa aula em que eu trouxe para vocês na prática como é que eu consigo colocar esses argumentos ou repertórios coringas, argumentos e repertórios coringas, apenas com alguns exemplos de tantos outros que vocês já viram aí em outras aulas nossas, em outros textos que eu trouxe aqui. Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.